Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano, sou psicanalista, coordenador terapeuta da comunidade terapêutica Aliança e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos conversar hoje, tá? No bate-papo bem curto aqui, sobre programa de prevenção à recaída, né? Todos nós entendemos, nós sabemos, na realidade, que dependência química é uma síndrome, né? Considerada uma síndrome, né, pelo DSM-5, e uma síndrome, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre uma série de fatores, né, que determina uma determinada enfermidade, uma determinada doença. No caso da dependência química, sendo ela uma doença biopsicossocial, ou seja, ela te afeta biologicamente, psicologicamente e socialmente, né? Então, entre aspas, não, literalmente ela vai afetar todas as áreas da sua vida, né? Mas por que a pessoa vai entrar na dependência química? Na realidade, a psicanálise ela explica, como eu disse no outro vídeo, que inconscientemente o ser humano ele tem a busca pelo prazer ou a busca para diminuir as suas dores, né? Então essa busca frequente inconsciente faz com que ele tenha diversas atitudes e escolhas, né? Sendo elas boas ou ruins, nocivas ou não, né? Na tentativa de ter que se livrar das suas dores ou buscar prazer, buscar felicidade, buscar um ânimo melhor e alguma coisa do gênero assim, legal? Mas o problema é o seguinte: quando o indivíduo ele opta, né, por usar o entorpecente, o SPA, que é substância psicoativa, vai alterar, né, a sua cognição, né? Então ele vai ter uma dessas sensações, né? Ele vai diminuir as suas dores, vai esquecer os seus problemas, vai, por algum momento, ele vai sair da realidade, né? Então o mundo dele é mil maravilhas, é curtição, é oba-oba, ou de repente um momento que ele fica quieto e não tem espaço para pensar nas suas dificuldades, ou um momento de euforia, né? E isso acaba se tornando uma coisa corriqueira. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai assimilar aquilo como uma coisa boa, né? Aquilo vai gerar muito prazer, aquilo vai gerar euforia, vai gerar uma felicidade. E o que vai acontecer? Ele vai querer repetir a dose, né? Então nós temos várias classes de entorpecente, né? Sendo que uma das mais complicadas, as mais viciantes e a mais viciante seria no caso do crack. Por quê? Porque o tempo dele alcançar o efeito no cérebro ele é muito curto, ele gera mais ou menos 5 segundos, né, para que o efeito dele bata e a pessoa comece a entrar naquela vibe, né? E é por isso que ele vicia mais rápido. É por isso que o crack, no caso, ele tem um poder maior, né, sobre a compulsão, sobre a obsessão que a pessoa vai ter pelo uso do entorpecente. As outras drogas também têm seu poder de vício, só que o tempo de efeito dela no cérebro é mais longo. Então, quanto mais longo for o período que ela demora a fazer efeito, menor, né, é o risco de que a pessoa venha a aderir, né, a este entorpecente. Tá ok? Quanto maior o tempo que a droga demora para fazer efeito no cérebro, né, significa que ela vai viciar sim. Só que existe uma maior dificuldade da pessoa ter esse vício naquele tipo de entorpecente, tá? Espero que vocês estejam me entendendo bem. Mas o que vai acontecer? Devido ao fato desse entorpecente, devido ao fato da dependência química ela ser progressiva, ou seja, a pessoa ela aumenta a quantidade de uso e a frequência do uso, né? Porque o corpo ele vai gerar, né, uma resistência, né? Então a pessoa ela precisa cada vez aumentar a quantidade e a frequência do uso para que ela possa obter aquele primeiro efeito daquela primeira vez que ele usou, né? O problema maior é o seguinte: além desse aumento, é que ele nunca vai conseguir obter aquele primeiro efeito. Então será uma busca constante,
sobre aquela sensação que ele teve a primeira vez, né? Ela é incurável, ou seja, clinicamente, né, a dependência química não tem cura, ela tem tratamento, como se fosse uma diabetes, um HIV, né, que você tem que aplicar a insulina no diabetes para você poder ter uma qualidade de vida, né? Ou, por exemplo, o coquetel para que você possa, né, nutrir as necessidades do seu sistema imunológico, para que a pessoa ela possa também ter uma qualidade de vida. A dependência química, ela funciona desta forma. Ela existe um tratamento para ela, ferramentas são dadas, tá ok? Além do período de desintoxicação, né? Ferramentas são dadas, é feito um trabalho comportamental, né? Onde a pessoa ela começa a assimilar que ela deve ter novos comportamentos, ela deve ter uma metanoia, uma mudança de mente, novas escolhas, novos hábitos. Ajuda, tá? O pedido de ajuda, ele é essencial para que a pessoa ela seja movida pelo impulso, ou ela começa, né, a entrar naquela obsessão pela droga, e ela precisa externar isso daí. Ela precisa externar isso daí, né? Então ela tem que pegar um celular, ela tem que chamar alguém de confiança, ela precisa, naquele momento que ela sente o desejo do uso do entorpecente, né, ela precisa chamar um padrinho de NA, um amigo, né, um parente. Ela precisa ligar para, de repente, um conselheiro que essa pessoa conheça, né, um terapeuta que ela já conheça, o seu próprio psicólogo, o seu próprio psicanalista, né, para que ela possa dar uma baixada nisso. Então, enquanto ela vai conversando com essa pessoa, tá ok? O tempo vai passando e a síndrome da abstinência ela vai baixando, tá ok? Certo? Se a pessoa não fizer isso, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente, tá? O impulso, esse pulsão, né, que a pessoa vai ter, né, autodestrutivo, que ela vai ir em cima da droga, ela vai buscar um entorpecente onde ele estiver, porque não teve uma válvula de escape, ok? Segundo ponto, nós temos um programa que a gente se chama, é conhecido mundialmente como EVIT, né? A partir do momento que a pessoa ela parou, né, ela deu uma brecada, ela conseguiu ficar limpa, e ela começa a colocar o EVIT em prática. O que significa esse EVIT? Eu preciso evitar lugares da minha ativa, quando eu estava no uso de drogas, são lugares que para mim não são mais condizentes. Eu preciso evitar pessoas que é da minha ativa, ok? Que são pessoas que vão me trazer a lembrança, vão me gerar uma memória eufórica, né, sobre o uso do entorpecente, e automaticamente, gerando essa memória, eu vou sentir o desejo, né? E muito provavelmente eu vou querer usar droga. Então eu evito hábitos, eu evito lugares e eu evito pessoas. Quando eu falo de hábitos, né, significa exatamente a mudança de comportamento, tá ok? Então todo aquele comportamento que eu tinha no período do uso de drogas, né, horários, a indisciplina, os locais que eu andava, as pessoas com quem eu convivia, as coisas que eu fazia, as manias, né, os vícios comportamentais, são coisas que eu preciso eliminar da minha vida, né? Então automaticamente, conforme eu vou tendo essa mudança de hábitos, automaticamente quando eu estou evitando lugares e quando eu estou evitando pessoas, tá ok? Na época da minha ativa, pessoas que me fazem trazer o desejo de usar droga, tá ok? Assim eu consigo ter um maior tempo limpo. Trovão, significa então que eu não vou ter recaída? Cara, nós temos que entender que o tratamento da dependência química é uma coisa muito pessoal, é individual. O tratamento, a terapêutica, não é um padrão. Cada indivíduo, quando vai fazer um tratamento referente à dependência química, é feito toda uma anamnese, é feito todo um questionário sobre a vida dessa pessoa, é estudado o comportamento dessa pessoa ao longo dos dias, tá ok? Né? E em cima disso é montado um projeto terapêutico individual,
ok? Então nós pegamos uma comunidade terapêutica, ela tem as suas regras padrões, tá ok? Horário de acordar, tomar café, lavoterapia, almoçar, descanso, café da tarde, o jantar, reuniões terapêuticas, videoterapias, dinâmicas, né? Atendimento psicológico, psicanalítico, atendimento com um médico clínico, atendimento com um assistente social, se acaso ele precisar colocar em ordem suas documentações, benefícios e assim por diante, ok? Então, para cada indivíduo, tá ok? É montado um projeto terapêutico individual, legal? Certo? Então a pessoa ela vai passando para o tratamento, e aí em cima do dia após dia, onde a pessoa ela vai se soltando mais, nós conseguimos reconhecer, tá ok? Analisar, né, o comportamento da pessoa, o que se passa, né, conforme a pessoa for externando os seus sentimentos, seus pensamentos, suas angústias, né, e em cima disso nós começamos a descobrir, né, a destrinchar quais são os motivos desta pessoa estar usando o entorpecente. Legal? Tá ok? Então é feito todo um trabalho em cima disso, né? Muito importante, conforme a pessoa ela vai passando pelo tratamento da dependência química, como eu disse anteriormente, lhe é dado, né, é fornecido ferramentas para que a pessoa possa utilizar no seu dia a dia. Recuperação é um trabalho diário, ok? Todos os dias a pessoa ela vai ter na mente dela, fala, só por hoje eu não usei droga, só por hoje eu não vou usar droga. Mas para que isso possa se manter, né, a pessoa ela precisa ter em mente o pedido de ajuda, evitar hábitos, lugares, pessoas, tá ok? Que trazem a esta pessoa, a esse indivíduo, né, o sentimento, o pensamento, o desejo dela usar o entorpecente. Legal? E conforme vai passando o tempo, tá? Na terapêutica, o acolhido, né, é feito com ele um trabalho terapêutico, no qual ele começa a ter maior habilidade em lidar consigo mesmo, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas angústias, com a sua neurose, né? Ou seja, o que esteja acontecendo com ele, tá? E ele começa a se entender. O autoconhecimento, tá, da pessoa, ela precisa entender como que ela funciona, tá, ok? Para que ela possa, na medida do possível, ter domínio sobre seus impulsos, né? Para que ela possa ter domínio sobre as suas vontades. Ou seja, se é uma vontade boa de sair, passear no parque, para um circo, um cinema, com a esposa, com os filhos, né? Ele vai entender que isso é uma coisa legal, uma coisa boa, e ele vai, na medida do possível, ele vai concluir isso. Mas quando é gerada a vontade de bebida alcoólica, né? Quando gera-se a vontade de uso do entorpecente, ele conhecendo a si mesmo, tá ok? Num certo parâmetro, ele vai entender que isso é prejudicial e automaticamente ele vai pensar o seguinte: se eu tomar essa atitude, quais são as consequências dos meus atos? Isso vai servir de freio, né? Isso vai servir de freio. Quando essa vontade começa a ficar de uma forma muito forte, né, beirando aquilo que a gente considera, ou que muitos consideram que seja insuportável, ele precisa comunicar, tá? Comunicação. É preciso ter esta comunicação. Legal? Então nós devemos entender muito a importância do programa de prevenção à recaída, tá, ok? Onde a pessoa ela realmente precisa externar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, ok? E em cima disso virá uma ajuda, né? Alguém vai chegar, alguém vai ajudar esta pessoa, vai orientar esta pessoa, né? E automaticamente vai baixando esta abstinência
ela vai entendendo a sua dificuldade, ok? Ela vai entender que ela precisa realmente segurar a onda, né? Para que ela não venha tomar nenhum tipo de atitude que venha prejudicá-la e prejudicar a outras pessoas depois. Legal? Nós lembramos também que além da dependência química ser progressiva, ser incurável, ela é fatal, né? Então todos os dias, quando o dependente químico ele sai da casa dele, pega o dinheiro, anda todo aquele caminho, vai até uma boca de droga, compra aquela droga, né, e faz o uso desta substância, tá ok? Ele está correndo risco de vida, tanto na sua ida, quanto na volta, quanto no uso, quanto o efeito do uso, né? Sabe? E ele precisa ter isso muito claro em sua mente. Muito claro em sua mente. Mas para que ele possa ter essa autoconsciência, né, é necessário todo um trabalho terapêutico, ok? É necessário que o acolhido, tá, conforme vão se passando os dias e a sua mente começa a funcionar de uma forma que a gente considera normal, ok? Onde ele traz para si, ele resgata a sua sanidade, e em cima disso, tá, ele vai começando a lembrar das suas atitudes, ele vai lembrando do uso do entorpecente, ele começa a pesar, né, na mente dele as suas percas, começa a pesar o efeito da realidade na saúde dele, e ele começa a entender que isso não deve ser, tá, algo que precisa ser mantido na vida dele, né? Em cima disso, ele pode ter duas escolhas, né? Eu posso continuar com o uso do entorpecente, ou eu posso parar. Em cima desta escolha, que é parar, tá ok? É onde eu vou aderir a um tratamento, e esse tratamento, logicamente, que é a sua primeira base, que é a desintoxicação, né? E a segunda base, que é a reinserção social, né? Então, quando eu vou passando por esse período de desintoxicação, é o período em que o acolhido ele é mais volátil, né? Onde ele começa a alegar que ele precisa ir embora porque ele está com saudade da família, saudade dos filhos, né? Saudade do cachorrinho, que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar, né? Nós precisamos neste momento, né, fazer com que ele enxergue, né, que essa saudade na verdade não é saudade, né? Que esta vontade de que ele precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar, na realidade não é isso, isso é um auto-engano. Que ele precisa entender, né, que todo este período que ele esteve fora do uso de entorpecente, onde ele deixou de cumprir as suas responsabilidades, onde ele falhou com a família, falhou com os filhos, falhou consigo mesmo, né? Ele precisa entender que este sentimento e esses pensamentos que vêm são simplesmente, na realidade, uma forma inconsciente de manipulação para que ele possa voltar ao ambiente que ele se encontrava antes, né? E assim, infelizmente, ele pode acabar recaindo no uso de entorpecente, no uso de droga. Legal? Quando você consegue trazer isso à consciência do acolhido, em cima disso você vai trabalhar exatamente o pedido de ajuda, né? Por que é trabalhado o pedido de ajuda? Exatamente por causa do egocentrismo, né? O dependente químico ele tem muita dificuldade em pedir ajuda, principalmente na ativa, né? Ele tem dificuldade em ter que ouvir determinados conselhos, ele tem um escudo levantado, ele anda na defensiva 24 horas por dia, e tudo que é falado para ele, a princípio, ele enxerga aquilo como um ataque. Por quê? Porque ele está na defensiva, né?
Então, o trabalho terapêutico feito em cima destas situações, tá? Mostrando para este indivíduo, para este acolhido, este dependente químico, né, a verdade sobre as coisas, para que ele possa tirar a venda dos olhos e enxergar a realidade nua e crua. Qual que é a realidade nua e crua? É o seguinte: eu perdi para as drogas. Eu acabei aderindo às drogas e assim eu falhei em diversas áreas da minha vida e essas áreas foram totalmente prejudicadas. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso realmente passar por um período na qual eu consiga quebrar, tá, a abstinência contínua que existe em mim, a obsessão contínua sobre as drogas, tá ok? Tá? E principalmente trabalhar a aceitação, no qual esta aceitação vai me ajudar, tá ok? A assimilar as informações que me são dadas. Legal? E quando ele começa a assimilar essas informações, né, ele começa a entender que os lugares que ele andava já não servem mais para ele. As pessoas com as quais ele convivia, não dá mais para ele conviver mais. E os hábitos que ele tinha, né, o comportamento que ele tinha durante o período do uso de droga, já não são mais bem-vindos, já não são mais aceitos, né? E aí ele começa realmente a enxergar todo um parâmetro, né, do que a vida dele pode ser daqui por diante, né? É um trabalho feito com paciência, com calma, ok? Nós teremos muitos altos e baixos no comportamento do dependente químico. Se nós vamos encontrar resistência, vamos encontrar medo, raiva, angústia, né? Uma série de sentimentos em que nós devemos orientar este acolhido para que ele possa lidar com toda esta gama de emoções, sentimentos, pensamentos, sensações, né, que ele terá ao longo do caminho da vida dele. Legal? Então nós devemos colocar isso em pauta. Frequentemente, trazer uma conscientização da realidade deste acolhido, deste dependente químico, mostrar para ele as ações nocivas do uso de drogas, tá? Da vida cotidiana do dependente da ativa, mostrar para este acolhido os prejuízos que ele teve e também mostrar para ele os ganhos que ele pode ter, tá? A partir do momento que ele venha a aderir e cumprir, né, usar as ferramentas que são entregues para ele, tá bom? Então deixo essa explicação aqui para vocês, né, para que cada um possa, né, entender melhor como funciona o programa de prevenção à recaída, né, onde nós devemos incentivar esta pessoa, né, a pedir ajuda e a ter uma mudança comportamental. Legal? Automaticamente, quando eu começo a ter essa mudança comportamental, né, eu começo a ter hábitos saudáveis, eu começo a praticar uma leitura, esportes. A partir do momento que eu começo a mudar a direção da minha vida, né, aquelas coisas que seriam os antigos hábitos, eles deixam de ser importantes. Então eles vão perdendo o valor dele conforme eu vou adotando uma nova gama de comportamento, uma nova gama de pensamentos, tá ok? Então automaticamente eu vou gerando uma conversão para um novo caminho, que é o caminho da recuperação. Tá ótimo? Que vocês tenham um excelente dia, tá ok? Uma ótima quinta-feira para todos e até breve. Um abraço.